como conseguir a bolsa na escola de educação especial. Se você tem um filho com autismo e não está dando certo essa inclusão que estão dando para o seu filho, ele precisa de mais suporte, saiba que o Estado tem uma bolsa que ele paga nas escolas particulares de educação especial, tá? Então, se você quer saber mais, fica aqui no meu vídeo que eu vou te explicar tudo certinho. Para quem não me conhece, eu sou a Heloísa Félix, sou a mãe atípica de 2 meninas, especialista em inclusão escolar, e eu luto há mais de 18 anos pela inclusão das minhas filhas. E eu consegui tudo para elas. Como? Lendo, estudando, correndo atrás. E eu fui conseguindo os caminhos das pedras, coisas que ninguém explica para vocês. E eu sei como que é essa inclusão. Eu sei que não mandam um professor auxiliar, não tem planejamento, não dão cursos para os profissionais, os professores, eles não sabem como lidar. E, na verdade, muitas vezes as crianças ficam brincando com massinha ou andando pela escola, num parquinho. Mas e a educação? E o aprendizado? Tá? Então, para quem não sabe, o seu filho, na lei, não está escrito que as crianças têm que estar todas na escola regular, porque não são todas que vão se adaptar a essa inclusão na escola regular. Eu tenho a minha filha mais velha, Ana Beatriz, de 20 anos, e eu consegui a inclusão dela e deu super certo na escola regular, com os apoios, professor auxiliar, suporte, e deu certo. Quanto a minha filha caçula, Dandara, não deu certo, eu consegui tudo para ela. Consegui professor auxiliar, consegui redução de alunos na sala, aulas adaptadas, PEI, AT na sala, uma psicopedagoga para ser a professora auxiliar dela em sala. Mesmo assim, não deu jeito. E aí eu consegui a bolsa na escola de educação especial. Como que funciona? Na lei está escrito que as crianças autistas têm que estar preferencialmente na escola de ensino regular. Preferencialmente, não significa que tem que estar, como muitas mães acham, eu sou obrigada a estar levando ele, isso, aquilo, tá? Então, eu vou explicar de uma maneira super simples, que dá para vocês entenderem perfeitamente. Primeiro, infelizmente, tem que tentar a escola regular, a não ser que você tenha condições financeiras e tenha dinheiro para pagar a escola de educação especial. Agora eu estou falando para mães como eu que não tinha condições financeiras, porque 2.500 para cima a prestação dessa escola, tá? Então, primeiramente, seu filho tem que estar na escola regular. Enquanto está na creche, prezinho, EMEI, que é ensino infantil, não tem direito. Só a partir do primeiro ano, que é a primeira série, quando entra no ensino fundamental, tá? Então, o que acontece? Se o seu filho precisa de pouco suporte e você acha que professor auxiliar vai dar certo, material adaptado, tudo certinho, ele vai conseguir a educação, ter essa evolução, ele não precisa de tanto suporte, ele já pega no lápis, ele sabe algumas letras. Ok, então eu indico para vocês a escola da prefeitura municipal. Por quê? Porque a municipal nós podemos exigir, porque eles não mandam muitas vezes, mas tem. A estagiária, que eles mandam no lugar de professor auxiliar, então vai ter uma auxiliar de sala, vai ter a VE, que são as cuidadoras, para cuidar na parte de higiene, alimentação, tem o PEI, que é o planejamento individual dessa criança, tem a psicopedagoga, que é professora do AE, sala do AE, lembrando que a aula do AE não pode ser no horário da escola, tá? Tem que ser contraturno. Se seu filho estuda de manhã, é à tarde. Se estuda à tarde, é de manhã. Então, a prefeitura tem esse suporte. Então, se o seu filho estiver na escola da prefeitura, não tem direito a essa bolsa, tá? Então, o que eu aconselho? Meu filho não é severo, meu filho precisa só de algum suporte, então, escola da prefeitura, porque vai ter esse apoio, tá? Para as mães que não conseguem, tem a minha consultoria. Vou deixar aqui abaixo do link, tem o meu e-book para conseguir professor auxiliar e tem o meu e-book para conseguir as terapias pagas pelo SUS, que isso é um outro vídeo, tá? Então, se o seu filho não precisa de tanto suporte, você pode colocar ele numa escola da prefeitura e conseguir lutar para que o município mande esse suporte para ele. Se o seu filho, você vê que ele não consegue, mesmo com o professor auxiliar,
ele usa fralda, ele é não verbal, ele não senta, ele não conhece as letras, ele precisa de mais um suporte, como a minha filha caçula precisa. Aí o que acontece? Seu filho tem que estar matriculado numa escola do Estado. Por quê? Porque a escola do Estado, ela não tem professor auxiliar na sala, tem que colocar via judicial e é bem complicado. A única coisa que eles têm é a AVE, que é as cuidadoras, que cuida da porta da sala para fora, para ir no banheiro, alimentação, isso, tá? Então, como ele não tem esse suporte, como a prefeitura tem, então ele tem essas escolas conveniadas. Por quê? No ano de 2000, ganhamos a ACP, Ação Civil Pública, aonde o Estado é obrigado a custear educação, terapia, remédio, tudo para criança com autismo, tá? Só que não tem escolas do Estado que tem esse ensino de educação especial. Então, enquanto eles não constroem, eles têm que pagar em escola, a bolsa de escola de educação especial, que são escolas particulares, tá? Só que não divulgam porque a bolsa é cara, então eles fazem de tudo para negar, mas não é impossível. Eu consegui sem advogado. Tem mães, eu já participei de mutirão numa época, mas eu consegui sem advogado, sem ir na defensoria, sem mutirão. É difícil? É fácil? Não. Demora alguns meses? Sim. Mas eu vou explicar para vocês a maneira que eu fiz, tá? E se você precisa de alguma consultoria também, me manda mensagem, a gente entra em contato e agendamos a consultoria. A consultoria é 1 hora que eu converso com você, chamada de vídeo, você me explica a sua situação, eu explico, passo um pouco da minha experiência para tentar te ajudar, tá bom? Então, o que você vai fazer? Como que eu fiz? Tirei a minha filha da escola municipal, coloquei ela, fiz a matrícula na escola do estado, só que eu fui, conversei com a coordenadora, a diretora, tudo certinho, que a minha filha não tinha condições nenhuma de frequentar uma sala no estado. Por quê? Sala superlotada, uma professora só, sem estagiária, sem professor auxiliar, não tem, ela tem hipersensibilidade auditiva, ela não ficaria, né? E aí fizemos um teste para tentar pelo menos que ela entrasse na sala de recurso, que é a sala do AEE, onde fica a psicopedagoga. Não entrava, não sentava, não fazia. Então, o que eu fiz? Escrito com a coordenadora e com a diretora. Eu expliquei que eu queria a matrícula dela lá, porque eu ia entrar com esse processo, né, na DRE, na SME, para conseguir a bolsa de educação especial, tá? E aí, o que elas faziam? Foi tudo registrado e eles mandavam atividades para ela fazer em casa. Lógico, eu tinha que ficar pegando a mão dela, tudo. E uma vez por semana eu levava ela até a escola, levava as atividades, eles tiravam uma foto para registrar. Por quê? Porque não pode ter 15 faltas consecutivas, senão eu perdi a vaga. E eu precisava da vaga para conseguir a bolsa. Então, eu fiz esse acordo e deu certo. Levei primeiro, você tem que estar com um laudo, relatório, tudo certinho, e o médico fazer esse encaminhamento que realmente a criança precisa da escola de educação especial e colocar os motivos, tá? E aí eu peguei o laudo do médico, todos os meus documentos dela, levei até a DRE, ou você leva na SME, levei e falei, olha, a minha filha é autista, e eu quero dar entrada no processo para conseguir a bolsa, né, dela na escola de educação especial. Aí eles conferem os documentos, tiram um xerox, montam um processo e te mandam um protocolo, que é para você acompanhar, tá? E aí eles te dão esse número de processo aonde você tem que acompanhar em casa, tá? No meu caso, eles dão até 30 dias para ter uma resposta. No meu caso, deram uma resposta negativa, porque falaram que o médico era particular, isso e aquilo. E o que eu fiz? Eu comecei a debater com eles por e-mail. Então, eu peguei o e-mail deles, com cópia para o Ministério Público, Secretaria do Estado, tá? A Secretaria do Estado, e estava mandando para a DRE, debatendo. Eu falei, não existe isso. Vocês da educação invalidar um pedido médico, um laudo de um psiquiatra, não existe isso. Você da educação não pode invalidar algo que não tem nada a ver, da área da saúde. Aí depois de tanto debater, eles falaram que tinha que passar uma avaliação de uma psicopedagoga deles, do estado. Aí eu levei na escola
aonde que tinha essa sala do AE, e eu tentei levar ela umas 2, 3 vezes, aonde a psicopedagoga deu o relatório que realmente ela não entrava, ela não queria sentar, ela não queria nem na sala do AE, quanto mais em sala de aula, tá? Só que fora isso, que é o pulo do gato que eu fiz, o que vocês têm que fazer? Enquanto o filho de vocês estão em creche, pré, o que for, tá? Vocês têm que estar reunindo provas. Porque senão o juiz vai olhar e falar, não, ela tem que ficar na escola regular. Então eu reuni provas. Quais provas? Quando me mandavam buscar ela toda hora porque estava chorando, eu guardava o print. Quando eu ia buscar ela, eu registrava em ata, eu queria cópia. Agenda falando que ela não podia participar de dança, que ela se autoagrediu, que isso, que aquilo. Então eu fui pegando os relatórios e as provas para ver que eu realmente tentei a inclusão dela numa escola regular, só que ela não se adaptou. Então o que acontece? Muitas mães estão tendo o pedido dessa bolsa negado, porque não tem provas. Chega lá com o laudo médico, o pedido médico fala: olha, meu filho é severo, é isso, é aquilo, nível 2 ou 3 de suporte, e ele precisa da vaga da educação especial. Eles vão arranjar vários motivos para negar. Como eu tinha todas essas provas, muitas que eu fui guardando, não tinha o que falarem, não tinha o que negarem. E acabaram dando a bolsa na escola de educação especial para minha filha, onde a minha filha evoluiu demais. Ela não sentava, ela não pegava no lápis. Hoje a professora manda vídeo, a minha filha fazendo o nome dela, era tudo pontilhado, e ela com o lápis fazendo todinho o nome dela, sabe? Ela desenvolveu muito. Então o que eu decidi? Ao invés de estar forçando uma inclusão, que eu tentei de tudo, consegui tudo, mas não dava certo, aonde ela estava regredindo, se autoagredindo, sabe? Era nervoso, era briga com a escola o tempo todo, era briga na diretoria, na SME o tempo todo. Eu falei, não, a minha filha sempre vai ser autista. Nível 1, ou 2, ou 3, vai evoluir, se Deus quiser. Mas eu quero a minha filha feliz, eu quero a minha filha bem. E eu queria paz, né? Porque você sabe, você não pode trabalhar, você não tem paz, era o tempo todo, eu só ficava em escola. E aí eu consegui essa escola de educação especial e foi a coisa mais maravilhosa, foi um divisor de águas, porque a minha filha, ela chorava, gritava, ela não queria entrar em sala, era um sofrimento para ela. E na escola de educação especial, desde o primeiro dia, ela vai sossegada. Então o que acontece? O Estado paga essa mensalidade, né, a bolsa, e o ligado, que é o transporte gratuito, leve e vai buscar ela, tá? Tem monitor, tudo certinho no ligado. Agora, uniforme, material, alimentação, eu que compro, tá? É o custo das mães. Então, se você tem mais alguma dúvida, Elô, como que funciona isso, aquilo, eu tô precisando, manda mensagem para mim, tem a consultoria. Vou lançar um e-book certinho, colocando mais detalhes, mas enfim, é isso. Primeiro, tem que estar na escola do Estado, tem que ter esse pedido médico, o médico dele falando que realmente ele precisa dessa escola de educação especial, essa avaliação. Tem que ter essas provas, vai reunindo todas as provas para mostrar que realmente não deu certo a inclusão, tá? Não vai em escola, é só falar, porque palavras voam. Registra tudo. Teve uma reunião, te chamaram na escola? Registra em ata. Registra, tenha. Porque senão você tem que entrar em defensoria pública, você tem que entrar com o jurídico, e às vezes o juiz não vê as provas, nega, entendeu? Então, esse foi o jeito mais fácil. Então, o que acontece? Reúna provas, tá? Primeiramente, Elô, eu não sei o suporte do meu filho, como vai ser. Então, o que acontece? Coloca na municipal, tá? Acessa o link aqui que eu tenho o e-book, modelo da carta protocolada, como conseguir a professora auxiliar. E aí, com a professora auxiliar, tudo certinho, você vê que não tá dando certo, vai reunindo provas. E aí você matricula na do Estado para conseguir a bolsa da Escola de Educação Especial, tá bom? No mais, é por isso, ficamos por aqui. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que me ajuda bastante. Compartilha para outras mães, que muita gente não sabe que nem existe essa Escola de Educação Especial, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.